tivemos acesso a um ofício emitido pelo Instituto de Patrimônio Histórico Nacional, o IPHAN, onde o prefeito de Itajubá é informado a respeito da intenção de tombamento provisório do prédio onde se localiza o diretório acadêmico, o DA. Você acha correta a atitude de deixar um lugar que poderia ser usado para educação parado? É uma notícia difícil de ser dada. É algo que foi resolvido de forma muito rápida. Não teve uma conversa assim abrangente, pelo menos na minha visão. Não teve uma conversa abrangente. Eu acho que uma escola para a cidade. Eu acho assim que tem que conversar. Se existe uma grande parte da população que não concorda, tudo bem fazer o que vamos fazer o que tem que fazer em outro lugar. E não ficar brigando porque o que é o certo e o que é errado. Mas no caso, e se grande parte da população que concorda com a construção dessa escola está calada, enquanto a outra parte faz um barulho enorme, como ficaria a situação? Queríamos uma escola em tempo integral para 500 crianças. Infelizmente, nós não teremos mais. Tudo isso por maracutaia política, tudo isso por politicagem por parte da esquerda. Eles mesmos comemoraram, né, quando a live encerrou. Para tudo, que confusão é essa? Fique comigo até o final desse vídeo para a gente entender e analisar o que está rolando por Itajubá. Eu me chamo Esther de Castro, sou estudante, pianista, presidente da Câmara Jovem e parlamentar jovem. E hoje nós vamos falar de uma história que está dando pano para as mangas, muita confusão, foi resolvida de maneira muito rápida. E trouxe uma dúvida: será uma disputa política ou estão visando o real bem do município? Isso é o que você vai descobrir e analisar comigo. A Prefeitura de Itajubá estava com um projeto de construção de uma escola de tempo integral, porém, uma turminha decidiu pedir o tombamento do local onde seria construída essa escola, e eles tiveram que mudar para um plano B. Ok, mas que local é esse e como surgiu essa ideia? Bom, o local escolhido foi o Diretório Acadêmico da Unifei, mais conhecido como DA. Como é que surgiu essa ideia? Esta ideia está prevista no Planejamento Estratégico Itajubá 2030 e ele está disponível no site da Prefeitura. Inclusive, o link vai estar aqui embaixo para que você possa acessá-lo. Lá, eles planejaram as metas que Itajubá pretende alcançar até o ano de 2030. Então, lá estão várias áreas como saúde, educação, infraestrutura, enfim, tudo isso você pode estar conferindo no e-book que estará aqui embaixo. Ok, entendemos como surgiu essa ideia, mas por que tem que ser no Diretório Acadêmico da Unifei, o DA? Bom, a resposta para essa pergunta eu deixo com um dos vereadores que eu acredito que tenha acompanhado de perto tudo que tem acontecido. A ideia de ser no DA, né, por ser próximo à Praça de Esportes, a atual ITC, porque a escola em tempo integral ela tem como proposta não apenas o ensino das disciplinas tradicionais, né, matemática, português, mas também outras disciplinas e atividades complementares na parte esportiva, desportiva, música, robótica e por aí vai. Sendo o DA um local pertencente à Unifei, a prefeitura precisaria fazer a desapropriação do local. Ok, mas calma, o que é desapropriação de um imóvel?
Desapropriação é a transferência compulsória da propriedade para o poder público com fundamento em utilidade pública, necessidade pública ou interesse social, mediante prévia de justa indenização em dinheiro, certo? E o que a Unifei ganharia com isso? Novamente, vamos com a fala do vereador. Em contrapartida, né, a ideia inicial era a prefeitura fazer do DA, portanto, uma escola. A prefeitura ela daria uma área ao diretório acadêmico de aproximadamente 2.000 metros quadrados no Parque Municipal, mais um valor de 4 milhões, né, mais o tombamento da fachada, porque a ideia era também preservar a história do DA cultural. E as salas de aula teriam nomes de alunos, né? Haveria um mini museu, um memorial, contando a história do DA, da Unifei na escola, mas infelizmente... Estava indo muito bem, processo de desapropriação em andamento, mas a turma da esquerda decidiu pedir o tombamento do local. Como vocês viram, a prefeitura iria tombar apenas a fachada, para manter a questão histórica do local, enfim. Mas a esquerda pediu o tombamento total da área. Mas calma aí, o que é tombamento de um patrimônio? Vamos entender. Tombamento significa um conjunto de ações realizadas pelo poder público com o objetivo de preservar, por meio da aplicação de legislação específica, bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também valor afetivo para a população, impedindo que venham a ser destruídos ou descaracterizados. Olá, pessoal! O nosso mandato está em contato com o DCE desde ontem e nós tivemos acesso a um ofício emitido pelo Instituto de Patrimônio Histórico Nacional, o IPHAN, onde o prefeito de Itajubá é informado a respeito da intenção de tombamento provisório do prédio onde se localiza o diretório acadêmico, o DA. O que isso significa na prática? Significa que a prefeitura não pode fazer nenhuma ação naquele prédio sem notificar o IPHAN. Nós entendemos que, por essa ação, o IPHAN está vendo com preocupação toda essa movimentação da prefeitura. É importante ressaltar que tudo isso que está ocorrendo é fruto de uma grande movimentação que essa gestão do DCE vem fazendo desde quando tomou posse. Foram em Brasília, conversaram com o IPHAN e estão continuando nessas articulações. Nosso mandato vai seguir firme, junto com o DCE, em defesa do DCE. Quem pediu o tombamento do local foram vereadores. Mas algo que ficou muito estranho nessa história é que a população não foi consultada em momento nenhum se queriam ou não o tombamento do local. E nós decidimos dar voz a essas pessoas e sair às ruas fazendo uma pesquisa de opinião sobre o que elas achavam do que tinha acontecido e da maneira como foi resolvido. Então acompanhe agora as nossas entrevistas com a população itajubense. Nós estamos aqui no Parque de Itajubá para fazer uma pesquisa de opinião sobre o que as pessoas pensam a respeito do tombamento do DA, o Diretório Acadêmico da Unifei e a não construção de uma escola pública de tempo integral. Então vem comigo! A Prefeitura de Itajubá estava com o projeto da construção de uma escola de tempo integral no terreno do Diretório Acadêmico, mais conhecido como DA. Porém, uma turminha pediu o tombamento do imóvel e, com isso, o projeto da construção, que deveria ser para 500 crianças, agora passou para um plano B e vão ser acolhidas apenas 300. O que o senhor acha dessa questão de tombamento do DA? O senhor concorda? No meu ponto de vista, se fosse para melhoria, sim. Sim? Sim, se fosse para melhoria da sociedade, da população, das crianças, uma escola, eu acharia que sim. Então seria interessante a gente ficar com a escola? Sim, ou ocupar o mesmo espaço. Sim. Só mudar o sistema do conteúdo. Sim. Sim. Explica por quê ou não? Eu acho que tem que construir sim, porque a escola é muito importante para os nossos jovens aí que estão vindo agora, nova geração, né? Então a escola é muito mais importante que balada, né? Você acha correta essa atitude de tombamento do DA? Um local que vai ficar parado, sendo que poderia ser investido em educação? Eu acho que não. Eu concordo, né? Sim. Porque assim que eu tenho neto, tenho filhos, né? Que poderia estar usando. Sim. Inclusive cheguei a ficar até feliz, né? De poder
meus netos participar. Com certeza não, né? Porque a escola é algo que tem que ser prioridade, a educação, né? Sim. E as coisas são segundas opções, outras coisas. Então a educação tá em primeiro lugar, né, nessa parte. Com certeza. Então não concordo, entendeu? Você acha essa atitude de tombamento, de manter o local parado, uma atitude certa, sendo que poderia ter uma escola funcionando ali? Eu acho uma escola. Uma escola. Com Sim. certeza. Eu acho que não precisava tombar, porque é um lugar que os adolescentes gostam, mas se tombasse, poderia ter uma escola grande, que cabia crianças, que tem muitas crianças que não estudam atualmente no Brasil, então poderia servir vários pais de crianças e tal, mas também derrubasse e ia prejudicar alguns jovens que estão no seu auge da juventude e querem curtir a vida. Então provavelmente teria malefício e benefício, tanto de um lado do povo quanto do outro lado. Se fosse eu montaria uma escola, porque o estudo é uma coisa principal, mas também muitos jovens gostam de curtir e tal, eu entendo, mas eu prefiro a escola. Sim, no caso, a prefeitura fez a desapropriação do local e o DA mudaria para o parque, um local mais afastado em que não atrapalharia a população ali. Você não concorda que seria melhor? Concordaria ser melhor, porque aqui no parque é um lugar... Aqui no parque? Sim. Aqui no parque seria melhor e tal, porque é um lugar público já. E seria bem melhor montar uma escola e tá aqui já, porque aqui tem pessoas e tal. Acho melhor. Não só no intuito de estar ali perguntando para a população o que eles pensam, mas também ouvindo as opiniões contrárias sobre o porquê tombar o diretório acadêmico da Unifei. Qual é a sua importância histórica? Porque este local foi usado por muito tempo como um bar cultural, uma balada. E hoje em dia ele está um local parado, fechado, sem utilidade nenhuma. Mas não haveria outros terrenos que esse imóvel poderia ser construído? Sim, o terreno que eu falei do plano B. Sim. Só que não abrangeria as 500 crianças que eu te falei. Olha, o diretório acadêmico da Unifei é algo histórico pertencente à Unifei. Eu entendo a necessidade, só que realmente precisa do prédio do diretório acadêmico, não existiria outras opções? Ali seria um excelente local, porque a gente já estava perto da praça de esportes e isso incluiria o projeto da prefeitura da Itajubá Olímpica, ou seja, caçando talentos para o esporte. Crianças seriam muito beneficiadas ali no local. E com a não construção no local, mudaria para um outro que só atenderia 300, ou seja, esse número diminuiria. Então, você acha correto manter um local que é histórico parado, sendo que a gente poderia ter um local com educação de qualidade, tendo em vista matérias como robótica, música, que ajudaria muito as nossas crianças? Sim, eu acredito que sim, deveria ter outras utilidades além do que tem ultimamente no diretório acadêmico. Só que extinguir ele, eu não sei. Com relação a isso, se extinguir ele. No caso, ele apenas mudaria para o parque, porque a prefeitura fez a desapropriação, ou seja, ela teria que pagar uma indenização e dar um outro prédio ou terreno. Mudaria aqui para o parque, já que era usado como balada, bem afastado da cidade, então não atrapalharia ninguém. Não seria viável? Moça, sobre esse assunto eu realmente não tenho muito o que opinar. Eu sei que há outras possibilidades, é algo que foi resolvido de forma muito rápida, não teve uma conversa assim abrangente, pelo menos na minha visão, não teve uma conversa abrangente com a comunidade. Seria legal uma escola bacana ali, um centro educacional, seria legal, mas gerou muito conflito, entendeu? Uhum. E eu acho que eles precisam buscar uma alternativa a essa solução, entendeu? Já que tem conflito, se o propósito principal, a motivação é investir em educação, vamos fazer aquilo que dá. O que é o DA e qual é a importância dele para que seja tombado? Certo, o DA ele é um patrimônio histórico em questão de Itajubá, por causa que foi onde os rebeldes se esconderam durante a ditadura. E eu acho que a decisão da prefeitura de criar uma escola em tempo integral
naquele local é uma atitude meio que tipo assim, eu quero tirar os alunos dali, por causa que existem vários lugares onde eles podem fazer isso, inclusive tem um espaço ao lado disso que eles podiam fazer essa escola, e o dinheiro que eles vão usar para fazer essa escola podia ser bem melhor distribuído nas escolas das regiões periféricas de Itajubá que estão sofrendo com isso, que tipo, não tem nem material das regiões periféricas de Itajubá que estão sofrendo com isso, que tipo, não tem nem material. Então, a gente acha um pouco sem sentido, tendo em vista que tem muitas outras oportunidades de ajudar pessoas, e é meio sem sentido até pelo ponto que ele falou que eles têm um terreno do lado. Então, não só terreno, tem 3 terrenos ali do lado. Então, tendo em vista também a Unifei, que é um polo que atrai muitas pessoas de fora para cá, a gente acha que vale a pena dar esse crédito, esse respeito para os estudantes que batalharam lá, e é meio sem sentido nessa visão dos estudantes daqui, querer pegar um lugar que é um lugar histórico pra gente, que é estudante da Unifei, sendo que tem toda essa outra área para cobrir. Acho que uma boa pergunta também é se, de fato, essa escola vai atender a população daqui, porque vai atingir essa população carente, Sim, essa escola? Ela vai realmente ajudar ou vai só elitizar um pouco mais as coisas? Então, acho que por isso faz um pouco de sentido essa conversa, pensar dessa maneira. Na verdade, a gente sabe que é uma escola pública, então não teria como a elite se ocupar dela. Eu acho que tipo, tem sim, por causa que a região do centro de Itajubá é um local ainda muito elitizado, e sendo que as regiões periféricas são bem longe do centro, tem que pegar ônibus, então acabaria dificultando para as pessoas, para as crianças que estão estudando ali, entendeu? Porque já então ajuda as escolas que estão nas regiões mais afastadas, então. Eu acho que tem muita gente carente que realmente não chega a ter a condição de conseguir se locomover tão longe, porque é complicado, é tempo, e se você não pode ir a pé, você tem que gastar dinheiro. Então, na minha opinião, ainda acho sem sentido tentar fazer... Não foi elitizar no sentido de que pessoas com maior poder aquisitivo iria ir para lá. É mais no sentido de que não iria agregar a população num todo, não a população inteira, talvez só uma parte dela. Então, por isso que na nossa opinião, no geral, faz mais sentido fazer algo que vai abranger a população inteira de Itajubá do que só uma parte. Talvez pegar aquele dinheiro e investir em escolas ao redor, que pode ajudar a ter pessoas que mal chegam ao ensino médio, chegar nele, sair, talvez ver as coisas de um outro sentido do que desapropriar lá, sendo que tem outras oportunidades no geral. No diretório, você mencionou que é um local histórico, né, voltado para a Unifei, assim, mas uma coisa que eu não entendo é por que foi um bar cultural, sendo que o próprio nome diz diretório acadêmico. Por que ali tem uma balada, sendo que seria um projeto voltado para a escola? Eu fiz parte eu fui aluno, né? E eu frequentei aquele local. Lá existia na época, né, 20 anos atrás, uma biblioteca, e eu frequentava a biblioteca, inclusive já sei, até cheguei a gente se reunir, existia um folheto na época, o Dínamo, não sei se existe mais, cheguei até a escrever para o Dínamo. Então, obviamente que ele é mais conhecido como bar cultural, né? Movimenta a cidade. Nessa pesquisa de opinião, vale ressaltar que muitas pessoas gostariam sim de expressar aquilo que sentem. Porém, por participar de alguns grupos ou terem alguns amigos com pensamentos completamente diferentes, preferiram se calar para não serem prejudicados. Mas uma dúvida que surge: nós não vivemos em uma democracia? Com o tombamento do local, a prefeitura pediu o cancelamento da desapropriação, ou seja, ela simplesmente devolveu o local para a Unifei. Se você quer tombar, que fique para você, porque se não vai ter utilidade para nós não queremos. Quais são as consequências de agora receber um patrimônio tombado? Novamente, vamos com mais uma resposta. E convido, né, aos estudantes, aos ex-alunos da Unifei, a procurarem as consequências, né, de um tombamento de um prédio como aquele, né? Me parece que se o prédio da Unifei, se o prédio do DA Unifei
for tombado, cessam as festas e os eventos. Dia 12 de setembro, com o tombamento já em andamento, o prefeito fez uma live para explicar tudo o que tinha acontecido e dar uma péssima notícia para toda a população de que, infelizmente, a escola não poderia ser construída no diretório acadêmico. Mas calma aí, o projeto não foi por água abaixo. O prefeito de Itajubá também mencionou na live que tem um plano B. E que plano é esse, afinal? Das nossas crianças. E por isso que hoje, né, a gente vem apresentar para vocês o nosso plano B, que não vai atender do jeito que nós gostaríamos. Inclusive, não é o que a cidade merece, né? Mas estamos aí, né? Estamos achando uma alternativa importante. E vamos encontrar, não vamos medir esforços para poder atender a nossa população. E aí, né, a gente veio trabalhando ao longo desde a data, né, no início de setembro, nesse final de semana, feriado, junto com toda a equipe de engenharia. Agradeço demais aqui a empresa DAC, que presta serviço para a prefeitura, veio elaborando esse projeto de plano B, né, como eu falei. Não é o ótimo, não é o ideal, não é o mesmo número de crianças que nós vamos conseguir atender com a desapropriação do DA, mas a gente não pode ficar chamando o leite derramado, vamos seguir em frente e nós vamos implementar a escola de período integral na nossa cidade de Itajubá. Isso vai acontecer aqui e aí a gente já está pensando no plano B, dentro da Praça de Esportes, naquela construção que já existe. Nós já elaboramos um projeto piloto aqui. Vamos compartilhar, né, com todo mundo, para que o pessoal, de uma maneira muito simples, né, conheça o projeto lá naquele piso, né, são 2 andares. Nós conseguimos colocar na parte superior 9 salas de aulas que a gente acredita que vão poder, né, atender toda a parte pedagógica das nossas crianças que lá estudarão. Um projeto aí para aproximadamente 300 crianças, como a gente falou, vai ter uma queda, vai ser um número menor de crianças que serão atendidas. Na parte de baixo, né, a gente vai conseguir colocar também lá, né, um refeitório, mais 5 salas, né, de apoio, de suporte para as nossas crianças, para os nossos profissionais de educação. Então, essa questão de abrir o projeto, né, aqui, só para que vocês vejam que a gente já tem um plano B, que, como eu falei aqui, não é o ótimo, não é o ótimo, não é o que nós gostaríamos, mas nós não vamos cansar e nós iremos, ainda dentro da nossa administração, inaugurar a nossa... Sinceramente, eles acharam ter feito uma jogada de mestre, mas eu acredito que não contavam com a coragem de devolução que a prefeitura teve. E se você tá achando que a história tá chegando no final, é bom você sentar, pegar uma pipoca, porque ainda tem muita coisa para ser descrita aqui. Com o plano B, um dos vereadores que era contra a construção dessa escola no local do DA fez um requerimento pedindo os projetos da construção dessa nova escola do plano B. E no dia 14 de setembro ele fez uma publicação que dizia: Prefeito Christian se recusou a fornecer para os vereadores os projetos e documentos de obras que ele está anunciando que fará nos próximos meses. Por qual motivo o prefeito não quer compartilhar conosco os projetos que ele tanto fala nas rádios e redes sociais? Bom, depois dessa do DA, eu poderia até dar um chute do porquê não compartilhar com os mesmos que atrapalharam o primeiro projeto. Mas tudo bem, sem comentários, era só um chute. Já no dia 15/9/2023, ele fez outra publicação que dizia: Entramos com uma ação judicial contra o prefeito para que ele seja obrigado a nos fornecer documentos e projetos das obras já anunciadas. Se os projetos não existem, as divulgações são falsas. Se existem, a
prefeitura não pode mantê-las escondidas da população. Lembrando que o projeto da construção dessa escola, como eu já havia dito no início do vídeo, está no Planejamento Estratégico Itajubá 2030. E o prefeito mostrou na live o projeto que ele passou o feriado montando. Já no dia 22 de setembro de 2023, ele fez mais uma publicação que diz: Ministério da Educação engloba Itajubá em programa para implantação de ensino em tempo integral. O município aderiu ao programa de escola em tempo integral do governo federal e deve ser contemplado com importante apoio para a abertura de vagas de ensino de tempo integral. Mas vale a pena ressaltar de que a verba vinda do governo federal não vem específica, ela é geral para todas as cidades. Portanto, não atende às particularidades e não leva em conta a realidade do município. Mas eu acredito que compensava mais um projeto municipal do que o município ser englobado em um projeto federal, que está evidente que tudo que vem junto do Estado, e quando eu digo Estado, eu me refiro ao governo federal e não ao Estado de Minas, não tem dado certo. Exemplo bem claro é o novo ensino médio, que muitos estão reclamando. E no dia 29 de nove de 2023, ele fez mais uma publicação. Meu pedido de liminar foi aderido pela Justiça e agora o prefeito Christian está judicialmente obrigado a apresentar os projetos das obras milionárias que anunciou que realizaria nas vésperas da eleição. Não vamos retroceder para atitudes autoritárias e falta de transparência. Ok, aqui eu contei para você toda essa história. E agora vamos fazer Por que será que a prefeitura não quer liberar os projetos? Bom, como eu já havia dito, um chute, eu acredito que é porque vão tentar atrapalhar de novo. E por que eu me referi ao grupo como esquerda? Porque o partido em questão é esquerda. Então não tem como eu chamá-los de centro ou direita. Ou não meter ideologia nisso. Porque muitas vezes a esquerda vem e fala assim pra gente: não coloca a sua ideologia, deixa a sua ideologia de lado. Mas quando eles vêm falar conosco, ao invés de fazer o mesmo, não, eles vêm com ideologia e vêm com tudo. Então por que separar a ideologia agora, já que faz parte deles, e do momento em que vivemos, um momento polarizado? Não dá para separar. E ficou evidente que foi uma disputa política e não visando o real bem do município. Isso vocês puderam ver nas entrevistas, muitas pessoas reclamando de que não foi conversado com a população. E se o tombamento é de interesse público, por que a população não foi consultada? E se vocês prestarem atenção em uma das falas, eles disseram que o DA foi usado como refúgio da juventude no tempo da ditadura militar. Bom, se você assistiu o documentário Entre Armas e Livros 1964 da Brasil Paralelo, é possível notar que a juventude foi usada como massa de manobra e as pessoas apenas estavam lutando contra a implantação do comunismo no Brasil. É claro que houveram muitos erros de ambos os lados, principalmente da esquerda, mas os militares também erraram e resultou na anistia para todos. E parte daquilo que estava brigando, guerreando, que dizem que foram torturados e blá blá blá, foram pessoas que apoiavam a implantação do comunismo no Brasil. Eram os chamados guerrilheiros. E é claro que o atual presidente estava lá. Ele, a senhorita Dilma e muitos outros. Então você percebe que se eles tinham o intuito de preservar, fica muito estranho essa questão de ter sido usado como refúgio da juventude no tempo da ditadura militar. Como vocês viram, 200 famílias serão prejudicadas. 200 famílias.
200 crianças não poderão realizar a sua matrícula na mais nova escola. E dizer que ela seria elitizada, na verdade, não. É uma escola pública. Pública. Não é uma escola privada, é uma escola pública. Era para favorecer o município de Itajubá. E dizer que fica no centro, por isso seria elitizada, também não é desculpa, porque a minha escola fica bem distante de bairros que ficam na margem, como as pessoas costumam chamar, e pessoas atravessam quase o centro da cidade para estar lá. Então, distância não é desculpa. E ficaria no centro muito mais fácil para aqueles pais que trabalham e tem outras escolas ali ao redor de pessoas que, como eles dizem, moram nas margens, mas que vão ali para estudar. Então, distância não cola, não é desculpa. E mais, se o intuito era atrapalhar um projeto da prefeitura, excelente jogada de mestre. Porém, acredito que não contavam com o pedido de cancelamento da desapropriação. Ou seja, se a prefeitura não tivesse feito isso, eles ficariam com o patrimônio tombado, sem utilidade nenhuma, que poderia talvez ser usado para um museu, enfim, mas não uma escola como queriam. E isso foi devolvido para a Unifei e agora ela terá consequências. E aqueles que tanto queriam que o DA permanecesse, agora não poderão realizar mais as suas festas lá, porque afinal, um bem tombado. Nada de modificações. Bom, galera, nós chegamos ao final desse vídeo. Eu espero que você tenha compreendido tudo o que aconteceu. Nós vamos estar acompanhando, porque essa história ainda vai dar muito pano para as mangas. Assim como tem dado, foi o que? Quase um mês de discussão. E se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas fiquem informadas do que realmente está acontecendo. Então, tchauzinho e até o próximo vídeo.